Saudações, boa tarde, boa noite ou bom dia. Vamos falar de dicas de leitura, sci-fi, ficção científica, né? E um pouco de distopia, né? Que está misturado, né? Tem ficção científica que mistura distopia, igual por exemplo a Máquina do Tempo, Time Machine, do Wells, né? O H.G. Wells, que é mais conhecido pela Luta dos Mundos, Guerra dos Mundos, né? Tem até filme aí com Tom Cruise, né? Guerra dos Mundos, que vai mostrar a invasão dos marcianos, sei lá de onde é, os marcianos caem na Terra aqui, e aí são destruídos pelos vírus, né? Depois a gente vai falar desse livro também, interessante. Inclusive teve aquela locução feita pelo rádio, né? Pelo Orson Welles. O Orson Welles fez uma locução em 1938, e o pessoal achou que era verdade mesmo, né? Que estava invasão de marcianos e tal. É o mesmo autor, né? É o mesmo autor, a Máquina do Tempo. Aqui nós temos um narrador que conhece um cara chamado Viajante do Tempo, não fala quem é. E esse Viajante do Tempo vai explicar a teoria da viagem no tempo, né? E aí como é que ele viajou para outros mundos, aliás, outros tempos, né? É o mesmo mundo, outros tempos. E ele vai falar, nossa, tem 3 dimensões, mas tem a 4ª dimensão, né? Isso aqui é o Einstein que unificou o espaço-tempo, né? Para o Einstein tudo espaço-tempo, matéria e energia, a mesma coisa, né? Então é pré-Einstein isso aqui. Então a Máquina do Tempo, o cidadão cria uma máquina que é capaz de viajar na 4ª dimensão, né? Lembra do De Volta ao Futuro? De Volta ao Futuro, o Dr. Brown fala assim, ó, você tem que pensar quadridimensionalmente, né? Você tem que pensar em 4 dimensões. Então a viagem no tempo você tem, além das dimensões, as 3 dimensões físicas, você tem essas 3 dimensões ao longo do tempo. E ele consegue fazer uma máquina que o locomove, né, dentro desse espaço-tempo, né? Não fala espaço-tempo aqui, mas seria essa ideia, né? Nessa época tinha muita viagem, mas era viagem no mundo, né? A volta ao mundo, 80 dias, viagens submarinas, né? Então, Júlio Verne, né? Então, essa época que as viagens que tinha não era no tempo, né? Depois da Máquina do Tempo, aí abriu-se mais uma imensa quantidade de livros sobre viagem no tempo, filmes, né, clássicos, filmes complicadíssimos, né, aqueles paradoxos do avô, que o cara volta no tempo, né. Então essa questão da viagem no tempo, você pode fazer um monte de filmes e séries em que existem fatos acontecendo em vários momentos da linha do tempo, né? E se você voltar na linha do tempo, você vai mudar a história, e quando você voltar a linha do tempo já vai estar diferente, né? Então tem essas questões de mudanças temporais. E aí você faz tudo enredo, né? Ou seja, você faz um personagem em vários lugares, né? E aqui, vários lugares e vários tempos, né? Então é interessante justamente isso. Bem, que neste livro, vou resumir rápido, né? Depois a gente pode fazer uma leitura atenta, caso já tiver um interesse. Aqui ele vai viajar mais momentos no futuro e vai encontrar uma civilização distópica, né? Em que você tem belos cidadãos lá, né? Assim, na superfície do planeta, chamados Elóis. E embaixo tem os Molochs, né? Os Molochs, que são os seres que ficam ali trabalhando mesmo, pesado. Então é meio assim, sistema de castas, né? Sistema de casta indiano, que, né, existem os trabalhadores braçais sustentando toda uma civilização de prazeres, né? De belas artes, etc. Uma coisa meio civilização grega clássica, né? Que você tinha lá os filósofos, mas tinha alguém trabalhando, né? Tinha os escravos trabalhando, né? Tinha alguém fazendo arte, né? Mas tinha alguém ali fazendo a parte mesmo de trabalho braçal, né? Então, ou seja, além dessa questão ficção científica, tem a questão da distopia e essa crítica também, essa divisão social, né? Então, em outros livros também, Admirável Mundo Novo, lembrei que agora, né? Admirável Mundo Novo também tem essa questão de classes, né? Os alfas, os betas, né? Etc. Vai mostrando essa divisão, ou seja, há toda uma criação artística, podemos dizer assim, né? De prazer mesmo, né? Sentido de todos ter diversão, etc. Mas alguém está trabalhando, né? Então você tem todo o escalonamento social. Então nessa época, né, do final do século XIX até meados do século XX, tem várias ideias de utopias e distopias, né? E estão sempre ali trabalhando isso. Outra dica, então, ficção científica do Asimov, né? Isaac Asimov, Eu, Robô. O Eu, Robô é uma série de contos que ele vai discutir aquelas 3 leis da robótica, né? Inclusive o Asimov ficou famosíssimo porque ele uniu depois essas séries de livros sobre robôs com a do Império Galáctico, né? E criou a Fundação, né? Então tem uma minissérie rolando aí. Que a gente já falou em outros vídeos, né, sobre as dicas de série, então tem a Fundação. E esse livro você vai ver vários contos que têm um leitmotiv comum, né, assim, um ciclo comum, que é basicamente trabalhando as leis da robótica, né? Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, através da inação, permitir que um ser humano seja ferido.
Segunda lei da robótica. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei da robótica. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então, as 3 leis da robótica tornaram-se a criação mais famosa do Asimov. Né? E aí ele vai usar, né, aqui vários livros essa questão dos robôs. Os robôs ajudam a expandir o império, né? Os robôs são... claro, tem épocas que os robôs são perseguidos, né? Então tem essa revolta contra os robôs. Interessante, né, aqui. Mas os robôs sempre estão nos bastidores, né? Fazendo um trabalho pesado. E várias obras usam o robô, né? Perdidos no Espaço, Odisseia no Espaço, né? Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas, Blade Runner, Simulador do Futuro, né? A revolta das máquinas, né? Aí as máquinas que se revoltam contra os humanos, né? Então tem livro que os humanos se revoltam, né, contra as máquinas e tem as máquinas que se revoltam contra os humanos, né? Interessante isso aí. Mas aqui começa o núcleo, né? O núcleo das obras do Asimov é o Eu, Robô. Primeiro livro para você entrar a obra do Asimov, né? Então depois a gente pode comentar esses contos um por um e tal, a similaridade entre eles. E tem o Homem Bicentenário, que é sensacional também. Vou achar esse livro de novo, que eu li uns 20 anos atrás, o Homem Bicentenário, que é o robô que vai trocando as peças e vai vivendo 200 anos, né? Porque o robô, obviamente, não tem um corpo humano, né? Então, se você trocar as peças dele, ao longo, ele vai viver 200 anos, né? Então, ele fez a criação e o robô vai acompanhando a família ao longo de 200 anos, porque ele é o robô da família, né? Então, eles vão só levando para reforma, trocando a peça ou outra, né? O cérebro positrônico, né? Que eles falam. E aí o robô vai ser utilizado ao longo de 200 anos, né? Tem o Homem Bicentenário, tem até o filme, né? Baseado então nesses livros. Esse livro é fantástico também, ele todo espelhado, né? É até difícil não dar reflexo. Essa edição aqui, que ano que é essa edição, né? 2004, Trade de Ouro, né? Belíssima edição, toda espelhada. Outro americano, estadunidense, Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas, que inspirou até álbum de prog rock, né? A banda Solaris da Hungria. Tem um álbum todo baseado nessas contos. São vários contos também, assim igual o Robô. São vários contos que são essas crônicas, né? Em que ele vai imaginando como é que vai ser a colonização de Marte, né? E que Marte teve uma civilização, né? Então, é o seguinte, essa obra em Marte teve uma civilização que se autodestruiu, né? Interessante isso aqui. Realmente existiam canais em Marte, né? Que lembra que o pessoal tinha sido os canais de Marte, tinha água, né? E tal. Então, realmente, nesse livro aqui, ele vai mostrar que quando os humanos chegaram lá, dava um fim na civilização. Assim como, né? Os colonizadores europeus chegaram na América, tinham várias civilizações já estavam acabando, né? Os astecas, estavam ali, né? Tinha o período áureo, né? Os maias, os astecas, e quando os espanhóis chegaram, acabou de acabar, como diz. Então, as crônicas marcianas são isso. E alguns humanos ficam, né, revoltados, como os humanos estão lá acabando com Marte, né? E aí o humano lá começa a rebelar, né, contra os outros, que ele acha um absurdo, né, que os humanos estão colonizando e sujando o planeta. Então tem essas questões. E outra coisa, e as formas como esses últimos marcianos, né, porque são os últimos marcianos, como eles se protegem, né, dessa invasão terrestre. Os terráqueos estão invadindo Marte. E a últimos, né, membros da civilização marciana, porque depois ao longo do livro você vai ver que o ápice da civilização marciana foi um pouco antes dos humanos chegarem, né? Que se os humanos tivessem chegado um pouco antes, não tinham colonizado Marte, eles tinham sido destruídos antes, né? Porque, ou seja, os poucos marcianos que restaram já estavam resistindo mentalmente, né, a esses humanos que estão chegando. Se tivesse chegado a época áurea, né, no ápice da civilização marciana, porque Marte era habitada, né, seguinte esse livro, então os humanos não teriam colonizado Marte. Então isso aqui mostra, né, como é que seria uma casa em Marte, né? Então interessantíssimo. Tem essa edição, deixa eu ver se eu acho aqui a edição, inclusive tem uma apresentação do Borges, né? Jorge Luiz Borges, 2005, essa edição aqui da Globo, né? Editora Globo. E tem outra da Globo também, aqui, ó, que é essa edição 2018, né? 2018, diferente. Deixa eu ver se é a mesma tradução, né? Anaban, mesma tradução. Então a mesma tradução, mesma editora, só edições diferentes, né? E do mesmo autor, né? O Ray Bradbury, tem esse aqui que é ficção científica misturada com distopias, né? Muito bem, a Fahrenheit 451 é de 1953, logo depois das crônicas, né? E a Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo, né? Queima. Então aqui os bombeiros não estão para apagar incêndios, os bombeiros fazem os incêndios, né?
que aqui incêndio de quê? De livros, né? Então os livros já são banidos do futuro, né? O futuro da sociedade aqui não precisa de livro. Tem televisão, tem teatro, tem cinema, né? Pessoal, livro para quê, né? Então o pessoal quer se livrar desse incômodo chamado livro, né? Porque as pessoas, tipo assim, para que vai ter livro, né? Coisa inútil. Aí as pessoas chamam o bombeiro para queimar as bibliotecas, né? Então todo conhecimento que não é oficial, que está nas bibliotecas, que é coisa de antigas, né? Qualquer coisa antiga, vão queimar. Então vem o bombeiro e vai queimando tudo, né? Então queimando as obras de arte, os livros, né? Esse monte de papel inútil. E aí a sociedade em que algumas poucas pessoas que gostam de livros, né? Nós que gostamos de livros, somos obrigados a decorar os livros para poder contar uns para os outros, né? Então as pessoas voltam àquela literatura oral, né? Ou seja, antes as histórias eram passadas de gerações, né? Os antepassados para novas gerações. Através de contação de história ao redor da fogueira, né? Não tinha biblioteca naquela época, então passava essas informações, as lendas, os causos, e aquilo é uma coisa. Então um decora o Shakespeare, outro decora o Borges, outro decora o Kafka e começa a contar a história um para os outros, né? E aí é baseado um pouco nessa ideia, né, dos nazistas queimarem livros, né? Os nazis fascistas queimavam livros lá em 1933, né, ao longo do regime Terceiro Reich. Eles queimavam o livro, então ele teve essa ideia. Imagina que tem no futuro, né, voltar a isso, né? Ou seja, uma civilização em que os livros são queimados, não precisa de livro, né? Quem tem livro não é bem visto, né? Então, aquelas pessoas, né, não querem saber de livro, né? Então eles acham bom tom queimar livro. E aí as pessoas que começam a resistir a isso, né, ou seja, querem continuar a ler, elas são afastadas da sociedade, são os hippies do futuro, né? São os neo-hippies do futuro, os new age do futuro, em que o pessoal vai ter que decorar livro e contar uns para os outros, né? Então essa é uma obra bem densa, dá para falar de muita coisa, né? E eu acho até que merece a leitura atenta, assim, de a gente pegar alguns capítulos, comentar, né? Porque é um romance mesmo. Os outros livros que não são contos, né? Então não necessariamente você não precisa saber todos os contos, né? É bom para ter global. Isso aqui já é um romance, e como é um romance, você tem que compreender alguns personagens, né? Tem aqui um bombeiro, o bombeiro que começa a questionar o próprio trabalho, né? Então ele começa a analisar que, será que é isso mesmo? Tá certo ficar queimando coisas, né? Queimando livros, né? Então porque as casas são feitas à prova de fogo, né? Mas os livros não são à prova de fogo, né? Então os livros queimam, né? Então é coisa estranhíssima. E aí tem aquela ideia da interação, né? O meio Big Brother, assim, que as pessoas podem interagir com as telas, né? As pessoas são mais visuais. É um mundo visual, né? É um mundo que a televisão tomou conta, o cinema tomou conta, a diversão simples, né? Ou seja, ler é mais trabalhoso. Um livro desse aqui, você gasta pelo menos um dia inteiro para ler, né? É um livro pequeno, você fica o dia inteiro, só para ler. Hoje eu vou ficar lendo. Agora, se isso aqui for um filme, já tem 2 filmes, né, desse livro, você pode ver em 2 horas, né? Você pode sentar aí em frente de TV e ver em 2 horas um resumão desse livro. Agora, se você se der o trabalho de ler, né, entender os diálogos, os personagens, você vai demorar um dia inteiro. Mas é claro que você vai ficar o dia inteiro lendo. Então, um livro desse aqui você demora uns 3 dias para ler, né? Lê umas 2 horas por dia, umas 3 horas por dia. Você vai demorar aí uns 3 dias para ler. Se você fizer um filme, você vê em 2 horas e meia, né? Se o filme for bom, for bem caprichado, 2 horas e meia você resume o livro, né? Então você vê a diferença de uma coisa é você ler o livro e outra coisa é você resumir na obra audiovisual, né? Então nós, como estamos aí vivendo no mundo audiovisual, as pessoas vão preferir ver o filme do Fahrenheit do que ler o livro Fahrenheit. Então daí a ironia, né? Tem a série também do Fahrenheit, né? Tem um filme Equilibrium, que é baseado também, né? É outra distopia, né? Outra distopia, mesma vibe aí do 84, né? 1984, de George Orwell, que também os livros são proibidos, né? A não ser aqueles livros do partido, né? Então tem essa questão. Aqui os livros não são... livro é velharia. Pode queimar, bota fogo, né? Essa é a ironia do livro. E é uma mistura de ficção científica e distopia, né? Então você pode ver na mesma vibe ali do Admirável Mundo Novo, 1984, Fahrenheit, né, e outras obras que tem essas questões, né? Há uma utopia, há a possibilidade da utopia, aí o ser humano prefere a distopia, né? Blade Runner é outro caso também, né? Em que toda a tecnologia está disponível, só que o ser humano cria distopia em vez de criar a utopia, né? Então fica aí as dicas, né? Crônicas Marcianas, né? Belas edições, o Asimov e o Wells, né? A Time Machine, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.